Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023. Vamos falar sobre o aplicativo SOS Mulher, que realiza a primeira prisão em Piracicaba. E também vamos falar sobre a vacinação em bebês, que já está aqui sendo feita na nossa região. E além disso, gente, nós vamos falar de um caso aqui em que 2 bebês foram resgatados pela Guarda Municipal em condições insalubres, gente. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no Todo Dia News, segunda edição. Dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14, da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e por estar aqui acompanhando as nossas notícias desta sexta-feira para você. E vamos falar, então, começar o programa falando sobre o turismo. Porque os feriados em 2023 devem movimentar 74 bilhões na economia. É exatamente reportagem da TV Brasil. Segundo o calendário oficial, serão 14 feriados nacionais e pontos facultativos. E de olho nessa oportunidade, as agências de viagens do país já estão se programando. O Nordeste cresce bastante, como o Sul do Brasil, já que o brasileiro que não conseguiu ir para os Alpes suíços, ele consegue ir para Gramado, para Porto Alegre, para a região de Florianópolis. Em 2023, eles devem injetar mais de 74 bilhões de reais no turismo brasileiro, um crescimento de quase 3% no faturamento do setor neste ano. O resultado é uma demanda maior nos aeroportos, nas rodoviárias, no comércio, na rede hoteleira, nos atrativos turísticos das cidades, entre outras atividades econômicas movimentadas pelo turismo, resultando em mais emprego e renda para os brasileiros. E para quem está pensando em viajar neste ano, todo cuidado é pouco na hora de programar e comprar pacotes de viagens e passagens aéreas. Procurem agências sérias, verifiquem se essas agências estão no cadastro do Ministério do Turismo, que isso é fundamental. Conheça o histórico de quem está oferecendo. Agora vamos falar sobre o Dia Mundial do Câncer, gente. Prevenção e tratamento precoce são o foco. Portanto, amanhã, sábado, dia 4 de fevereiro, é o Dia Mundial do Câncer. No Brasil, a meta é reduzir em 28% as mortes evitáveis pela doença. Vamos acompanhar esta reportagem da TV Brasil. Sempre cuidadoso com a saúde, Albino conta que tomou um susto quando há alguns anos procurou o médico com sintomas de gripe. Eu comecei com a gripe. Daí aquela gripe foi demorando a melhorar. E aí fui na emergência. Fizeram uma tomografia e aí apareceu um nódulo no pulmão. Segundo ele, a cura do câncer de pulmão só foi possível porque a doença foi diagnosticada logo no início. A primeira coisa a fazer é procurar um especialista e iniciar o tratamento o mais rápido possível. O tratamento precoce é importante, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. Esforços conjuntos da Organização Mundial da Saúde com o governo brasileiro visam reduzir os casos de mortalidade evitável, como o de albino, em até 28% até 2030. Apesar de positiva, essa redução ainda está distante dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, que estabeleceu até 2030 a diminuição do risco de morte prematura de 1/3 para doenças crônicas não transmissíveis, que inclui os diversos tipos de câncer. O estudo divulgado pelo INCA também alerta que a perspectiva é que os casos de câncer continuem a aumentar, principalmente em países de baixa e média renda, como o Brasil. Por isso, de acordo com a pesquisadora da OPAS, Larissa Veríssimo, é preciso investir mais na prevenção e, como ocorreu em relação ao câncer de pulmão, os esforços têm que ser contínuos e de longo prazo. Temos que continuar trabalhando contra o tabaco, o álcool, promovendo uma alimentação saudável e, especificamente em relação ao câncer, trabalharmos fortemente, com a vacinação contra o HPV nas meninas e nas jovens e a prevenção mesmo por meio do rastreamento. E após relatos de racismo e discriminação
e da morte de macacos no Brasil, a Organização Mundial da Saúde aprovou um novo nome para a doença que era conhecida como monkeypox, né, ou a varíola dos macacos. Desde dezembro, ela passou a ser chamada então de Mpox. Vamos ver então os detalhes na TV Brasil. São Paulo continua sendo o estado com o maior número de casos de Mpox. São 4.309 confirmados, quase 3.000 aqui na capital. Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, são cerca de 10.700 casos de Mpox em todo o Brasil. Desde dezembro, a Organização Mundial da Saúde determinou que a varíola dos macacos, ou monkeypox, seja chamada apenas de Mpox. Isso por causa da ocorrência de racismo e discriminação aqui no Brasil, além da notícia de mortes de macacos no país. Especialistas dizem que os macacos também são vítimas da doença originada de roedores. Além disso, a transmissão da Mpox aqui no Brasil só foi verificada até agora entre humanos. Muito bem, importantíssima então essa informação. E agora a gente vai falar sobre a situação aí que, no mínimo, constrangedor e que aconteceu em uma aeronave da Gol, que partiria de Salvador com destino a São Paulo. 2 passageiras saíram no tapa, literalmente, gente, por conta de um desentendimento dentro da aeronave. Confira os detalhes trazidos pelo repórter Rafael Alves. Viralizou nesta semana uma briga entre passageiros de um voo que saía de Salvador com destino a São Paulo. A confusão começou após uma mulher colocar o filho para sentar na poltrona de outra pessoa. De acordo com um funcionário, uma passageira não teve empatia com outra que possui um filho com deficiência. O menino estava sentado na poltrona dela. Segundo a companhia aérea, a confusão ocorreu antes da decolagem. As pessoas envolvidas foram retiradas da aeronave e não seguiram viagem. Nas imagens, é possível ver um grupo de mulheres gritando entre si, dando tapas e puxando o cabelo uma das outras. Em uma das cenas filmada pelos outros passageiros, uma das mulheres se atira na fileira traseira para puxar o cabelo de outra mulher. Mesmo após pedido dos comissários para que elas se acalmassem, a confusão continuou. Em razão da briga, o voo G3 1659 acabou atrasando cerca de 1 hora. Após a circulação dos vídeos na internet, a companhia aérea lamentou o ato de violência e reforçou que as ações da equipe de tripulantes foram tomadas com foco na segurança. Gente do céu, eu fiquei desconjurada de ver essas imagens. É impressionante a que ponto chega o ser humano. Gente, olha o caos que essas mulheres causaram na aeronave. Bom, eu acho que quem tem pânico de estar dentro de um avião já ficaria desesperado, né, com essa situação. E atrasar ainda o voo por 1 hora, gente, que absurdo. Cadê a civilização dessas mulheres? Jesus! Meu Deus do céu! Que coisa maluca, não? O mundo está de ponta cabeça, né? As pessoas estão realmente viradas dos avessos. Vamos falar agora sobre uma lei que aumenta os limites de poluição sonora, que contrariam aí, na visão do Ministério Público, uma lei federal que regula a matéria. Vamos conferir então os detalhes com o repórter Henrique Fernandes. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Mário Luiz Sarrubô, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, ADIM, contra o município de Americana. Isto porque os níveis de poluição sonora estabelecidos em lei municipal ultrapassam os valores fixados na esfera federal, estabelecidos na norma brasileira 10.151.
Segundo o Sarrubô, a produção de poluição sonora em níveis acima do fixado no âmbito federal ofende o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e invade a esfera normativa da União em matéria ambiental, diz o procurador-geral. Segundo a NBR, os decibéis em áreas de hospitais, escolas, residências devem ser de no máximo 50 durante o dia e 45 à noite. No entanto, a lei municipal permite até 55 e 50 respectivamente. Em áreas mistas, chamadas de ZMC, predominantemente residencial, a normativa estabelece o limite de 55 decibéis no período diurno e 50 durante a noite, enquanto a lei municipal estipula 65 decibéis e 55 decibéis. Já nas áreas residenciais rurais, a normativa diz que devem ser até 40 decibéis de dia e 35 decibéis à noite. A lei municipal, mais uma vez, contraria os valores federativos e permite até 55 decibéis durante o dia e 50 no período noturno. O procurador diz que a desconsideração à norma é inovadora e ofende direto ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e invade a esfera normativa da União. A NBR está vinculada ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estabelece critérios e níveis máximos de emissões de som e ruídos para diversos ambientes. De acordo com o procurador, dessa forma, a norma impugnada inovou em relação à disciplina federal, vulnerando a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A referente lei municipal foi de autoria do ex-prefeito de Americana, Omar Najar, e sancionada em 18 de dezembro de 2020. No entanto, o Ministério Público deu um prazo de 30 dias para que o prefeito de Americana, Chico Sardelli, e a Câmara Municipal de Americana se explicassem sobre o assunto. Através de nota, a Prefeitura de Americana informou que ainda não foi notificada formalmente acerca da referida DIN e assim que for possível se manifestará nos autos, disse através da assessoria de imprensa. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia. A cidade de Limeira retomou nesta sexta-feira a vacinação infantil contra a Covid-19. A informação é da repórter Andressa Oliveira. Segundo a Secretaria de Saúde de Limeira, a cidade recebeu 6.710 doses de Pfizer Baby e 4.070 doses de Pfizer Pediátrica. A vacinação contra a Covid-19 para as crianças de 5 anos e de 6 anos e também de 11 anos foi retomada nesta sexta-feira. A Saúde Municipal informou que no dia 18 de janeiro, eles receberam 670 doses de Coronavac e retomaram a vacinação para as crianças de 3 a 4 anos e de 6 a 11 anos nas UBSs do Jardim Nova Limeira, Novo Horizonte, Graminha, Nova Suíça e Abílio Pedro. Na época, não foi possível a vacinação de crianças de 5 anos, porque só podiam receber Pfizer infantil pediátrica. Andressa Oliveira, para a Rede Todo Dia. Obrigada, Andressa, por essas informações importantíssimas. Aos pais que estão nos assistindo, levem seus bebês, então, a tomar a vacina, que é muito importante, né? Então, bebês aí a partir de 6 meses já podem tomar a vacina contra a doença. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós temos notícias policiais, temos esporte e também temos a previsão do tempo para o final de semana. Não sai daí, voltamos já já. Era uma vez uma criança cercada de todo cuidado para viver com mais saúde. Agora, essa história vai acontecer para cada vez mais crianças e mulheres. Chegou o Cuida Mais Brasil, que vai ampliar o acesso a atendimento de qualidade com pediatras e ginecologistas obstetras na atenção primária à saúde em todo o país. É mais cuidado desde o início da vida. Cuida Mais Brasil. Cuidar para crescer e viver melhor. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Começo agradecendo a quem sempre esteve comigo para que eu pudesse seguir em frente. A você, que me ensinou que o amor corre nas veias e precisa ser compartilhado. Saúde! Agora eu agradeço mais uma vez a você, que é doador de sangue, por tudo que vivi e ainda vou viver. Sua doação realiza sonhos, une pessoas, faz a diferença. Procure um Hemocentro e doe sangue regularmente. Você doa, a vida agradece. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Sabe quais são os professores que a gente nunca esquece? Aqueles que nos preparam para a vida, nos mostram caminhos e nos ensinam a encontrar nosso espaço. E para que você seja esse professor na vida de seus alunos, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, está oferecendo formação gratuita em educação empreendedora. Afinal, o papel do professor é este: mudar o futuro dos estudantes e do país. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Eu cuido de mim com o SUS, sendo acolhida desde as primeiras semanas de gravidez até após o nascimento do meu filho. Eu cuido de mim com o SUS, realizando exames gratuitos e sabendo que, se eu precisar, ele vai estar comigo durante todo o tratamento. O Ministério da Saúde é SUS. É o governo federal zelando pela saúde das brasileiras em todas as fases da vida. Eu cuido de mim com o SUS. E o SUS cuida de todas. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Oi, Ana, você ainda é pequenininha, mas quero te dizer que sua vida vai ser incrível. Vai ter sempre alguém pra te proteger, como a mamãe, o papai e a vovó. E tem mais um montão de gente ajudando a cuidar de você, desde o comecinho. Como eu sei disso? Porque eu sou você. Daqui a pouquinho. A amamentação é recomendada até os 2 anos ou mais. E de forma exclusiva até os 6 meses. Todos pela amamentação. É proteção para a vida inteira. Ministério da Saúde e Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para crianças. Pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada. Muito bem, de volta Todo Dia News, segunda edição desta sexta-feira. Boa noite para você que nos acompanha. E vamos abrir agora esse segundo bloco com informações policiais. Realiza a operação em Hortolândia contra participantes de atos golpistas. Exatamente, e as informações são do repórter Rafael Alves. Após expedição de mandado e busca e apreensão feito pelo Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal esteve em Hortolândia nesta sexta-feira para operação contra participantes dos atos terroristas em Brasília no dia 8 de janeiro. A ação integra a 4ª fase da Operação Lesa Pátria contra crimes, participantes e financiadores dos ataques. Os agentes realizaram a apreensão de objetos ainda não detalhados. Além de Hortolândia, a ação acontece em Bebedouro, na região de Ribeirão Preto, Rondônia, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso e Distrito Federal. Desde as primeiras horas da manhã, 3 mandados de prisão preventiva e 14 de busca estão sendo cumpridos nos 6 estados. Segundo a Polícia Federal, os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Usar essa daqui no final, tá? E os patrulheiros da Guarda de Campinas resgataram, gente, 3 bebês que estavam vivendo com a família em condições insalubres e com a suspeita que uma das crianças tivesse sofrido alguma violência sexual. A informação é da nossa repórter Nayara Lourenço. A Guarda Municipal realizou o resgate de 2 bebês em uma casa com condições insalubres. O caso aconteceu nesta quinta-feira, dia 2, no bairro Jardim São José, em Campinas. Após denúncia anônima, a equipe foi até uma residência e localizaram os bebês e os pais. O bebê mais velho tem 1 ano e 8 meses e o mais novo apenas 3 meses. Os 2 estavam sem água e sem comida na casa. Os moradores alegaram ter acionado o Conselho Tutelar, mas de acordo com eles, o órgão não compareceu.
A Defesa Civil acompanhou a ocorrência e constatou o risco de desabamento da casa, além de não possuir esgoto encanado. Os agentes levaram os bebês e a mãe para o Hospital da Mulher da Unicamp, onde receberam atendimento. A Gama relatou a suspeita de que o bebê mais velho foi abusado sexualmente e o crime teria acontecido há 3 meses. A mãe afirmou que o suspeito seria o primo do marido dela, mas de acordo com ela, o homem já teria ido embora. O caso foi encaminhado para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas e a polícia vai apurar as suspeitas. Segundo informações, a Prefeitura de Campinas informou que está oferecendo abrigo municipal à família. Nayara Lourenço para a Rede Todo Dia. Muito obrigada, Nayara, por essas informações importantes. E agora a gente vai falar sobre o aplicativo SOS Mulher, gente, que realiza a primeira prisão em Piracicaba. Nós demos essa notícia aqui, né? Inclusive foi a Nayara que falou sobre a implantação do SOS, desse aplicativo na cidade de Piracicaba, que ajuda a salvar aí as mulheres em questões de problemas de violência doméstica, enfim. E agora, uma mulher com essa medida protetiva contra o ex-companheiro foi a primeira a utilizar o aplicativo SOS Mulher para chamar a patrulha Maria da Penha, que prendeu então o agressor em flagrante. Vamos acompanhar então o relato trazido pelo repórter Ezequiel Matos. Daqui a pouquinho, então, a gente tem essa matéria. Daqui a pouco, gente, nós vamos para uma matéria especial, inclusive, que o Ezequiel fez, ainda dando continuidade sobre a defesa da mulher. Nós estamos tendo aí alguns episódios falando sobre o Conselho de Santa Bárbara, que apoia, né, que faz um trabalho de movimentação, usando ferramentas com apoio contra a violência doméstica. E esta é a terceira, então, e última parte da matéria especial do repórter Ezequiel Matos sobre a violência doméstica. Vamos acompanhar? A violência contra a mulher tem sido uma pauta de grande preocupação das autoridades públicas pelo grande aumento do feminicídio em nossa região. Hoje nós estamos aqui com a Ione da Silva, que é presidente do Conselho de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher de Santa Bárbara do Oeste, que vai comentar com a gente sobre as ações que o Conselho vem desenvolvendo na cidade de Santa Bárbara. Ione, uma coisa que a gente percebe que o agressor sempre faz com que a vítima se sente culpada por aquilo, né? Sim, isso é violência psicológica. Como se ela tivesse sido a responsável por aquilo que aconteceu. Só que enquanto a mulher acredita que ela esteja sendo culpada de todo aquele cenário, as crianças mostram sinais de que alguma coisa não está normal dentro de casa. E eu acho que a educação tem uma parcela principal de identificar isso. Porque às vezes a mulher tenta esconder, mas os filhos demonstram isso em sala de aula, né? Você puxou, isso é uma coisa que para mim é fundamental, entendeu? Quando eu falo políticas integradas, a educação tem um papel fundamental. Porque é ali que os professores, as professoras vão percebendo a reação da criança, né? Às vezes a violência está oculta, mas através dessa criança, algumas professoras perceberam em desenho, entendeu? Fazendo o desenho do pai batendo na mãe, de alguém machucado ou de uma arma, né? Então é um local onde você consegue identificar e através da educação você consegue trabalhar não só porque essa criança precisa de suporte, assim como os pais, né? Existem alguns programas em escolas que já fazem isso, né? E essa parceria com a educação, ela é fundamental. Tem também as adolescentes, né? Esse trabalho com as adolescentes, principalmente na escola, é fundamental. Eu acompanhei casos, né? Um caso que chamou muita atenção, de uma adolescente. Essa mãe começou a perceber a menina diferente, e quando a menina não aguentava mais, pensando em suicídio, tentando suicídio, uma criança, a mãe conseguiu pegar o celular, e o que estava acontecendo? 2 adolescentes e uma maior
pediram nudes, né, para a menina, e você sabe como que é essa questão da rede social. E a menina começou, não sei como, né, adolescente cai nessa, e ela foi. Aí, resultado, eles começaram a ver essa menina, eles mandavam um áudio para ela, áudio não, né, recadinho, na praça tal, quero você tal hora. E os 3 violaram ela, eles fizeram isso um tempo, ela já, sabe, foi uma coisa horrível. Aí foi denunciado o caso, quando a menina já estava quase, né, para se suicidar. E aí, né, o que foi feito? Marcamos encontro com os fulanos, ele acharam que era com ela, né, e foram presos na hora. O poder judiciário é fundamental. Você vê, quando você pega uma mulher que sofreu violência, isso é um caso muito sério. A Lei Maria da Penha, ela é um processo criminal, né? Você vai autuar o cara pela Lei Maria da Penha. Mas e daí? Ele é pai. Ele vai num outro juiz da vara de família que dá o direito dele visitar os filhos. E essa mulher tem medida protetiva. Como é que fica? Um recado para as mulheres, qual o recado que você deixa para elas e como elas denunciarem? Procure ajuda, né? Não sofra sozinha. E para você, da família, das crianças e tudo mais, que é muito importante, pai, mãe, tia, né? Percebeu? Procura ajuda. É importante a pessoa que está sofrendo violência saber que você está com ela, né? Saber que ela não está só. Né? Tem o pai, tem a mãe, tem o tio, tem o parente. Né? Não fica só, fala. Né? Procura ajuda. E você, família, nos procurem também. Esse foi o nosso bate-papo com a Iorin da Silva, presidente do Conselho de Santa Bárbara do Oeste, sobre a importância das políticas de proteção e defesa à mulher. Ezequiel Matos para a Rede Todo Dia. Parabéns, Ezequiel Matos, por essa entrevista que nós tivemos aí 3 episódios, 3 partes, importantíssimo. Cada seleção, cada parte, episódio foi escolhido para falar de um conteúdo específico. E essa última, gente, a gente fica triste de ver essas imagens, né, de agressão, de briga dentro de casa, família, criança, tudo envolvida. Por isso que é importante a gente trazer essas informações aqui para vocês. E olha só, tinha chamado essa matéria e tem tudo a ver com isso que acabou de dizer aí na entrevista. Uma mulher com medida protetiva contra o seu ex-companheiro foi a primeira a utilizar o aplicativo SOS Mulher para chamar então a patrulha Maria da Penha, que prende o agressor em flagrante. É isso mesmo. Vamos acompanhar então o relato trazido pelo repórter Ezequiel Matos. Entre tantos casos de violência doméstica e feminicídio em nossa região, os mecanismos de proteção e defesa da mulher têm gerado resultados na cidade de Piracicaba. O aplicativo SOS Mulher, que foi lançado na última terça-feira, dia 31, realizou a primeira prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva. A Guarda Civil Municipal foi acionada por meio do aplicativo por uma das mulheres assistidas pelo programa Patrulha Maria da Penha, que tem a função de acompanhar as mulheres sobre medida protetiva. A vítima estava em frente da sua casa quando o agressor veio em sua direção e começou a proferir ameaças de morte. A mulher fez o acionamento da Patrulha Maria da Penha por meio do aplicativo. A mulher foi levada até a Delegacia de Defesa da Mulher para o registro de ocorrência e viaturas da Guarda Municipal foram atrás do agressor que fugiu do local. Nas imediações da Rua do Porto, ao avistar a viatura, o agressor pulou no rio Piracicaba para fugir dos agentes. Ele foi resgatado e apresentado na DDM, aonde foi efetuado a prisão em flagrante pelo descumprimento da medida protetiva e o crime de ameaça. Ezequiel Matos, para a TV Todo Dia. Obrigada, Ezequiel. O cidadão tentou fugir nadando no rio Piracicaba, mas não foi desta vez que ele fugiu. Foi preso em flagrante. Merece, né, ficar preso por um bom tempo, né, gente? Ai, ai, é difícil, gente. Mas vamos falar de coisa boa? Sexta-feira, é dia de a gente relaxar, pensar no final de semana,
curtir o final de semana com a família, com o namorado, com a namorada, com a esposa, com o esposo, enfim. Curtir. Curtir, sabe o quê? A agenda cultural. A programação cultural em Campinas e pré-carnaval já estão começando, gente. O fim de semana estará agitado em Campinas, repleto de atrações de cultura e lazer. E a informação, neste quadro que temos às sextas-feiras, é a da repórter Nayara Lourenço. Oi, Sabrina. Para quem gosta de folia, o pré-carnaval em Campinas se inicia neste sábado e conta com 59 desfiles de blocos pelas ruas até o dia 21 de fevereiro. As festas prometem ser agitadas e retornam após 2 anos suspensas, devido às restrições sanitárias da pandemia de Covid-19. Neste sábado acontece o 5º Carna Afro Campinas e o bloco Vou Já Já. O domingo começa com o bloco Donatella, o bloco VN, desfiles da Escola de Samba Estrela d'Alva e Escola de Samba Leões da Vila Padre Anchieta. Já para quem prefere algo mais tranquilo, entre as atrações esperadas para esse final de semana está a estreia da exposição do pintor holandês Van Gogh e impressionistas, com projeções de obras como A Noite Estrelada, Quarto em Arles, Girassóis e outras. Você gosta de música? A cidade também aguarda o espetáculo Queen Experience in Concert, que garante uma imersão única ao universo Queen, com novas músicas, novos figurinos e uma orquestra sob regência de um maestro. As informações com os locais e horários vocês podem encontrar no nosso portal tododia.com.br. Obrigada, Nayara, pelas informações. Gente, essa banda aí, Queen Cover in Concert, é fantástica, vale a pena, viu? É muito bom. Bom, gente, agenda cultural, já sabemos o que vai acontecer aqui na nossa região. E aí, você quer saber o que vai acontecer no esporte? Pois é, o Guarani e a Inter de Limeira entram em campo neste final de semana. Os times da região entrarão em campo, então, para mais uma rodada do Campeonato Paulista. Vamos conferir os detalhes com o repórter Rafael Alves. Boa noite para você que nos acompanha nesta sexta-feira. Ontem falamos da Série A2 e hoje, é óbvio, vamos falar da Série A1. Por quê? Porque o Guarani tem jogo importante neste sábado contra o Bragantino em Campinas. A equipe é a última colocada do grupo B com 4 pontos. Com o mesmo número de pontos estão empatados a equipe do Mirassol, que também é do grupo B, além de Ferroviária e a Portuguesa. Com 3 pontos, apenas uma equipe, o Ituano. Na classificação geral, pessoal, o Guarani está em 13º, duas posições acima da zona de rebaixamento. A importância da partida no Brinco de Ouro levou a diretoria a anunciar uma promoção para o confronto. Olha só, quem for com a camisa do Bugre vai pagar apenas R$10, que é o preço da meia entrada. O preço da inteira é R$20 para todos os setores. O clube também informou que o tobogã ficará fechado neste jogo. A diretoria também anunciou a contratação de 2 reforços para a continuidade da competição. Quem são? Olha aí. O meia Isaac, que estava na temporada passada no Bugre, rescindiu com o Grêmio e decidiu assinar com o Alviverde. A outra contratação é do volante Matheus Barbosa, que estava na equipe do Vasco. Os dois podem ficar à disposição para o técnico Mozart já para esta partida contra o Bragantino, se aparecerem claramente no bid desta sexta-feira. Já a Inter de Limeira está com a situação melhor, com 7 pontos no grupo A. O Alvinegro pode assumir a liderança do grupo nesse final de semana se Botafogo, que tem 8 pontos, e o Bragantino com 7, não vencerem. A Inter vai encarar a Lusa no Canindé no domingo, às 8h30 da noite. Essa partida é o encerramento da sexta rodada. O Alvinegro também anunciou reforços, viu? O meio-campo Fernando Canezin, campeão da Série B com o Cruzeiro no ano passado, chega, obviamente, para compor o elenco. Além dele, a Inter tem a chegada do atacante ex-Guarani Eliandro, de 32 anos. Os dois já foram inscritos e aparecem no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF. E estarão disponíveis, então, para este fim de semana. Boa sorte, então, para Guarani e Inter. Boa sorte para as equipes que vão disputar a Série A2 nesse fim de semana. E na segunda-feira, você já sabe, encontro marcado com todos os detalhes e os gols da rodada do fim de semana. Um abraço e a gente se vê lá. Um abraço, Rafael. Até lá. Então tem jogaço aqui no final de semana.
E eu e o Rafael vamos estar trabalhando neste final de semana no plantão e a gente vai trazer informações para vocês com certeza em nossas redes sociais, nosso portal tododia.com.br e é claro, na segunda-feira a gente traz os resultados das rodadas aqui para você, tá bom? E agora, chegando o final de semana, você quer saber como vai ficar a previsão do tempo? Ah, com certeza, né? Porque assim, chega no final da tarde, aquele calor, aquela sensação de abafamento, vem aquela pancada de chuva, começa a trovejar, chove bastante, depois dá aquela refrescadinha, né? Cai um pouquinho a temperatura, fica agradável até para dormir, dá uma chuvinha durante a madrugada e assim vai. Mas e aí, será que vai melhorar o tempo para o final de semana ou não? Pois bem, previsão do tempo final de semana deve ter chuvas fortes, porque esse verão está tendo tantos alertas de temporais, não é mesmo, Ezequiel? Excelente final de semana para você que nos acompanha pelas multiplataformas da rede todo dia. O final de semana chegou e a dúvida que está na cabeça de muitas pessoas é se vai ou não chover nesse final de semana. A resposta já era esperada. O tempo deve permanecer instável durante todo o sábado e domingo. As temperaturas devem se manter na mesma condição dos primeiros dias da semana, com a variação da mínima em 20 graus e a máxima em 31, com a sensação de dia abafado. As condições atmosféricas reforçam a previsão de chuvas para o final de semana, com risco de formação de tempestades. Os modelos meteorológicos sugerem chuvas um pouco mais volumosas para a região, especialmente nos períodos da tarde e da noite. As tempestades podem ter potencial para desenvolver transtornos, além de estar acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. Nos 2 últimos meses, temos informado frequentemente a formação de tempestades na região metropolitana de Campinas e no estado de São Paulo, como de fato tem acontecido em diversas cidades. As tempestades estão acontecendo de forma mais frequente, decorrente a múltiplos eventos meteorológicos que estão atuando no estado. Desde o fenômeno climático Laninha, em que as células de Walker no oceano ficam mais alongadas que o normal, influenciando na formação de chuvas acima da média durante o verão, até as zonas de convergência do Atlântico Sul, as famosas ACAS, que são canais de umidades que estende desde o sul da Amazônia, cruzando o centro-oeste e o sudeste e se estendendo até o Atlântico. As ACAS são longos canais de umidades que atuam de forma generalizada e persistente, durando de 3 a 4 dias, provocando chuvas de forma generalizada. A atuação desses fenômenos meteorológicos tem de fato resultado em chuvas acima da média, conforme um balanço realizado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, que mostra que diversas regiões do estado tiveram chuvas acima do esperado para o mês de janeiro. O exemplo claro em nossa região são as cidades de Campinas, Sumaré, Americana e Santa Bárbara do Oeste. A cidade de Campinas registrou 382 milímetros de chuva. A média para o mês de janeiro é de 309. A cidade de Sumaré registrou um acumulado de 416 milímetros, sendo que a média para o mês é de 305. A cidade de Americana registrou um acumulado de 370 milímetros e Santa Bárbara do Oeste registrou um acumulado de 258, sendo a média esperada para o mês de 200 milímetros. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Ezequiel, pelas informações da previsão do tempo. E a gente, claro, é sempre bom saber, né, no final de semana se vai dar para curtir com a família, não vai ter que ficar em casa assistindo um filminho, não é mesmo? Mas dá para sair, dá para ir para o cinema, assistir um filminho, não é? Temos a previsão, produção? Temos as telinhas? Não me lembro agora se a gente vai falar das telinhas. Temos as telinhas, a produção já respondeu. Ali, ó. O Helder tá rapidinho nos botões lá do Twitter. Vamos lá, Americana, mínima de 20 graus, máxima de 31 graus, gente. Vai estar quente e tem chance de chuva, 90%. Então, mesma coisa do dia de ontem, final de semana vai ser a mesma coisa. Próxima cidade, Santa Bárbara? Acho que é Santa Bárbara, não é mesmo? Vamos ver se é Santa Bárbara, próxima cidade que nós temos a previsão de saber como ficarão as temperaturas. É Santa Bárbara, a cidade vizinha, mínima de 21 graus, máxima de 31.
E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a região de Campinas, né? Campinas mínima de 20, máxima de 30. E olha só, mudou um pouquinho, 83% de chances de chuva. E próximo de Campinas nós temos Indaiatuba, que é quente, 21 graus a mínima, máxima de 31. E aí volta com 90% de chances de chuva, tá bom? É isso aí a previsão do tempo. Normalmente a gente encerra o programa com a previsão do tempo, certo? Todo mundo já está acostumado com essa tradição do Todo Dia News, segunda edição. Mas, como eu disse ontem, nós vamos trazer uma homenagem especial a essa jornalista que vai deixar um legado aí muito importante, uma das primeiras jornalistas negras, né, negra, a fazer o telejornalismo, né, com muita credibilidade, e é claro que a gente não poderia deixar de falar dela. Eu fico muito feliz porque eu gosto dela, eu gosto do jeito dela, do estilo dela, do tipo de jornalismo que ela fez. Eu me apaixonei em fazer jornalismo quando eu vi aquelas reportagens dela de viagens no Fantástico, depois no Globo Repórter. Aquilo me deixava muito... falando, não, um dia eu vou ser igual a esta mulher, né? E muito sábia, muito inteligente, uma profissional global. Glória Maria começou no jornalismo em uma época em que o rádio e o jornal impresso dominavam a divulgação das notícias carioca. Formou-se em jornalismo na PUC do Rio e passou toda a sua carreira no Grupo Globo. Glória Maria, desde 2019, vinha tratando aí um câncer de pulmão. E o problema de saúde foi descoberto após a jornalista se sentir mal e realizar uma ressonância magnética. Na época, ela foi aí submetida a uma cirurgia de emergência para a retirada de uma lesão expansiva cerebral no Hospital Copstar, no Rio de Janeiro. Esse tumor foi removido totalmente e a jornalista voltou para casa dias depois. Porém, a doença evoluiu e teve metástases, gente, para o cérebro, e a jornalista, então, faleceu nesta manhã de quinta-feira. Seu falecimento foi já executado, né? O Grupo Globo confirmou no dia do falecimento dela, que foi ontem pela manhã. E a Glória deixa aí 2 filhas, Laura e Maria, e uma trajetória marcante, porque a jornalista aí passou por referência na TV brasileira, faleceu na cidade do Rio de Janeiro, e com mais de 5 décadas de carreira, ela realmente era conhecida por ser uma pioneira no jornalismo televisivo. Ela começou sua carreira na TV Globo em 1971, cobrindo o desabamento do elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro, o Frontin, né? Desde então, ela tornou-se a primeira repórter a aparecer ao vivo em cores no Jornal Nacional e apresentou o programa Fantástico de 1998 a 2007. Olha só, é fantástico mesmo, né? É fantástico, porque Glória Maria realmente foi um exemplo de mulher, de guerreira, até em relação à doença, né? Então a gente queria fazer essa homenagem fechando a semana, né? Ela que lutou com esse diagnóstico do câncer do pulmão, e a gente sabe que a doença do câncer, a gente falou, né? Amanhã é o dia do Mundial do Combate ao Câncer, então assim, é um dia importante também falando do câncer, é o dia do câncer, e a gente sabe que essa doença, a gente já fala, né? Ela é maligna, ela acaba afetando a pessoa que está doente com qualquer tipo de câncer, mas também todos os familiares envolvidos, né? Mas por isso que é importante, gente, fazer baterias de exame, fazer check-up, porque alguns cânceres, eles são reversíveis, ou seja, eles são curados, né? Faz cirurgia, faz químio, radioterapia, e é possível curar. Claro que alguns que estão mais avançados já é um pouco mais difícil, mas a gente sabe que é uma doença que realmente afeta todo o emocional da pessoa, né? E tem muita gente que acaba desistindo de viver pela doença, e tem aquelas pessoas que encontram uma força maior para viver, né? Agora, a Glória, ela é um exemplo de, como eu disse, de guerreira, né? A gente sabe que ela foi muito guerreira como jornalista, como a primeira jornalista, como eu disse aqui, a enfrentar aí reportagens difíceis. Ela participou de reportagens de guerra,
de todos os tipos, de falar de... Ela entrevistou pessoas, celebridades importantíssimas no mundo artístico, internacional. Ela, enfim, ela realmente é uma referência, e por ser negra, porque naquela época, se hoje ainda existe, nós falamos aqui sempre do racismo, imagine naquela época, em 1971, sendo a primeira jornalista a aparecer na televisão, né? Que pode ter várias jornalistas em jornais, na escrita, em revista, né? Mas aparecer na televisão foi a primeira. Então, realmente, ela abriu portas para muitas mulheres jornalistas a realmente se tornarem profissionais como tal, como ela, né? Então, realmente, eu vejo, né? Até porque ela começou no rádio também, e eu realmente... Minha escola foi o rádio, trabalhando tanto tempo no rádio, e agora estou aqui na frente de uma câmera. Até o comparativo em relação à história da Glória é justamente esse. Então, uma mulher que realmente abriu portas e que fez muitas outras mulheres seguir essa carreira. Eu sou uma delas. E ela é uma referência realmente para todos. Então, a gente deixa aqui a homenagem à Glória Maria por ser essa pessoa tão especial. E a homenagem que fizeram para ela ontem foi realmente de aplausos. Muita gente aplaudiu Glória Maria e ela merece. Então, a gente deixa aqui a nossa homenagem e, com certeza, lá no céu ela deve estar fazendo as suas reportagens e narrando muitas histórias lá em cima. É isso, gente. Encerramos o programa hoje, mais uma semana concluída. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Segunda-feira estaremos de volta, com certeza. Tchau, tchau.